Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, nesta data 2 de novembro, nada melhor que nós começarmos lembrando que nós somos todos irmãos, todos nós, encarnados ou desencarnados. Todos filhos do mesmo Pai. Importante, muito importante que nós tenhamos ciência, consciência disto e saibamos aplicar isto nas nossas vidas. Porque todos nós viemos a este mundo dos encarnados para evoluir. Todos para evoluir. Cada um dentro da sua possibilidade, dentro da sua oportunidade, dentro dos seus compromissos, dentro das suas responsabilidades. E sempre amparados todos pela proteção do Pai Celestial, pelas bênçãos do Pai Celestial que faz nascer seu sol sobre justos e injustos, manda sua chuva sobre os bons e sobre os maus também, né? Bons e maus dentro do conceito, dentro da relatividade dos conceitos humanos, materiais. Por quê? Porque nós aprendemos que bom ou mal deve ser dentro do conceito de Deus, não é isso? Dentro do conceito do Cristo. E aí nós não vamos mais criticar nossos irmãos, não vamos mais tacar pedras em ninguém, porque todos estamos nas mesmas condições, mas cada um dentro do seu grau evolutivo. Muito bem. Hoje nós vamos continuar nosso estudo na parte em que nós paramos aqui nessa tarefa de desvendar o Evangelho. E Evangelho de Jesus, certo? Nós gostamos de repetir sempre aqui que o Evangelho não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de nenhum dos apóstolos, que por mais bem intencionados que fossem, por mais claridade que tivessem, não é e não chegam aos pés do Cristo de Deus. Jesus, sim, Jesus, o Cristo de Deus, o governante do planeta Terra, o supremo governante. É ele quem dá e é ele quem tira poder das mãos dos homens. Então, nessa nossa reunião aqui, que chamamos reunião no lar, não é? Porque eu estou na minha casa hoje, né? Principalmente hoje, que é um feriado nacional, creio que a maioria esteja nas suas casas acompanhando aqui o programa, então nada mais concreto do que essa reunião no lar que tradicionalmente chamamos Evangelho no Lar. E aí vocês já podem ir preparando a Bíblia de vocês aí nesse ponto. Aqui, ó, Jesus incita a orar. Principalmente, olha, no dia de hoje, ou nos dias de hoje, a oração é muito importante para nós. E a parábola do amigo importuno. Essa passagem nós encontramos no capítulo 7, dos versículos 7 a 11
da narrativa de Mateus e também na narrativa de Lucas, capítulo 11, versículos 5 ou 5 a 13. Mas antes de entrarmos no nosso ponto de estudo de hoje, uma palavra a respeito da data. Hoje, 2 de novembro, dia de finados. Nós prestamos aqui a nossa homenagem aos nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós e que nos ensinaram a esperança, nos ensinaram o amor, o respeito, a solidariedade e que hoje, para nós que acreditamos na vida eterna, na vida espiritual, não estão mortos. Não estão mortos. Estão vivos na pátria espiritual, sem o corpo humano. É claro, porque todos nós passaremos também por este fenômeno de um dia deixarmos esse corpo que nos ajudou durante aí um período, 40, 50, 60, 10, 5 anos, 100, 150, né? Anos, aqui na contagem humana, na nossa evolução. Esse corpo que nos foi um empréstimo do Pai Celestial para que nós pudéssemos reparar nossas faltas antigas, para que nós pudéssemos nos entender, pelo menos procurar nos entender, né? Se não for possível que nós nos entendamos de vez, pelo menos que procuremos nos entender nessa vida, porque fato é que ou nos entendemos ou vamos todos pro beleléu, para aquele lugar que lá no Apocalipse está descrito e anunciado como Lago de Fogo. Você não quer ir para o Lago de Fogo, né? Eu também não. Então vamos nos entender, vamos procurar nos entender. Você pode sim continuar tendo suas crenças, tendo seu time de futebol predileto, né? Seu torcer por uma escola de samba. Pode pensar como for a respeito de política, a respeito de religião, a respeito de ciência, futebol, economia, mas que nos entendamos, que sejamos solidários, que sejamos um, como o Cristo deseja que sejamos um no Pai Celestial. Cumprir essa vontade, esse desejo do Cristo, nossa, eu penso aqui comigo, não sei se vocês estarão de acordo, mas será para Ele o maior presente que nós podemos dar-lhe, não é? Cumprir essa sua vontade, esse seu desejo de que Ele seja um conosco e nós um com Ele. Todos nós sendo um, mas claro, né? Na relatividade das coisas humanas, das coisas materiais, cada um tendo aí a sua convicção, porque isso dá até prazer na vida, né? Dá até alegria na vida. Tomemos aí como exemplo um campeonato de futebol, cada um torcendo por uma equipe, né? Mas todos torcendo, veja bem, torcendo para que os atletas não se quebrem em campo,
Sim, não se matem em campo, não destrua a carreira do outro só porque está jogando no time adversário, mas que possam se enfrentar como adversários dentro do futebol. Para quê? Para trazer alegria para a população, alegria para o povo, um momento de prazer na vida, não é isso? Agora, quando a gente vê que alguém saiu de campo em maca, quebrado, todo arrebentado, porque o adversário entrou com vontade de quebrar mesmo, aí, ó, mesmo eu, né, vou falar por mim aqui, eu mesmo sendo o time que esteja sendo naquele momento adversário do meu, eu fico sentido, eu fico triste. Por quê? Porque é um irmão nosso que está ali. Um irmão ou uma irmã, né? Porque hoje também tem o futebol feminino, qual nós também devemos prestigiar, certo? Então, esses nossos antepassados que vieram antes de nós, eles muito nos amaram, tanto que lutaram para nos deixar um mundo melhor. Sim, na visão deles, lutaram para nos deixar um mundo melhor do que aquele em que viveram. Mesmo que tendo considerado aquele um bom mundo, um bom momento na história da humanidade, não, vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, os nossos descendentes, enfim, um mundo melhor, né? Alguns até exageraram aí em querer um mundo melhor e provocaram guerras nesse mundo, guerras que levaram a humanidade a grandes catástrofes, né? Nem preciso falar muito sobre isso porque vocês sabem exatamente aí a história da humanidade, mas isso faz parte da história da humanidade. Que nós, que hoje estamos aqui, também possamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos e por aí vai, um mundo bem melhor do que o que nós temos hoje, né? Não que o nosso mundo seja ruim, não é isso. Entendam, por favor, né? Mas bem melhor, não é isso? Eu acredito que seja o que todos nós desejamos. Por isso, certas brigas, certas discussões devem ser postas de lado, né? Como que nós podemos fazer isso? Tendo em mente o estudo, a aplicação, porque nada adianta a gente estudar, nada adianta eu vir aqui falar do evangelho com vocês, se na hora que eu tenho que aplicar isto na minha vida, eu deixo de lado. Então eu estou sendo demagogo, eu estou sendo um hipócrita, e isso eu não quero ser, né? Mesmo que algumas pessoas aí desavisadas pensem isso, eu não quero ser, né? Não quero mesmo ser um hipócrita na minha vida. Então, eu tenho que procurar agir na vida de acordo com isso que eu estou aprendendo aqui junto com vocês, graças a Deus. Sabe, muito feliz mesmo da participação de vocês. Sábado até nós tivemos a reunião lá, a terceira dose daquele composto fluídico medicamentoso, e nós pudemos conversar um pouquinho, né? Pouquinho sobre a ação dos fluidos. A ação dos fluidos que vem trazer para nós a regeneração,
a revitalização do nosso corpo humano. Para quê? Para que nós possamos chegar até o fim da nossa jornada. Mas chegarmos bem, não é chegarmos arrastando ali, quebrados. Não, chegarmos bem. Então precisamos sim desse apoio da espiritualidade, que é o quê? Nada mais, nada menos do que esses nossos antepassados que vieram antes de nós e que hoje, né, estão no mundo espiritual, quer dizer, estão sem o corpo físico. Mas como assim estão? Estão porque não morreram. Mas eles morreram. Não, não morreram. Eles passaram por esse fenômeno ao qual nós comumente chamamos de morte. Mas desde criança, eu aprendi que a morte não é o fim. A morte é um boato. Sim, é um boato. E isso não é uma falta de respeito para com esses que já partiram, e nem uma falta de respeito para quem pense que a morte acaba com tudo. Não, não é uma falta de respeito, mas é uma forma bem popular de dizer que a morte não existe. Então, pensa o seguinte: você tem uma pessoa aí que você ama profundamente. Tá bem? Você ama profundamente essa pessoa. Seu pai, sua mãe, o vovô, a vovó, um amigo, a esposa, o marido. Você ama profundamente. E essa pessoa, por uma lei da natureza, venha a encontrar-se com a chamada Senhora Dona Morte. O que você prefere? Acreditar que foi o fim para aquela pessoa e você nunca mais haverá, nunca mais poderá falar com ela, dizer a ela eu te amo? Ou alimentar em si a esperança de que um dia você haverá cheia de saúde, plena de saúde, plena de vida, e poderá dizer eu te amo. A escolha é sua. A escolha é sua. O Paulo de Moraes aqui, seu amigo, prefere acreditar nessa segunda. O Paulo prefere ter a esperança, acreditando que ninguém morre, no sentido de acabar, né? Agora, todos passaremos pela chamada morte, né? Por esse momento, todos passaremos. E com essa passagem para o outro plano, para o plano espiritual, que vai do plano material para o plano espiritual que é a nossa verdadeira origem. Por isso que todos nós retornaremos um dia para lá. E quando retornarmos, nos encontraremos todos de novo. Todos esses que nos amaram e nos amam, e esses, né? Melhor ainda dizendo, esses que nós amamos também. E hoje recebem de nós, principalmente hoje, nessa data dedicada aos finados, todo o carinho, todo o respeito, toda a gratidão por tudo que nos ensinaram. Então, a eles também nós dedicamos a nossa prece. Esta prece que Jesus nos ensinou, quando diz assim:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para o todo sempre. Amém. Vejam que nestas palavras proferidas aí pelo Mestre Jesus, não há divergência. Ele não exclui ninguém. Está aí, Pai Nosso. Pai Nosso é o nosso Pai de todos nós. Consideremo-nos bons e maus. Consideremo-nos perfeitos e imperfeitos. Consideremo-nos justos e injustos. Deus é Pai. Ao entendermos isso, nós estaremos bem confortados e reconfortados para continuar a nossa batalha. A batalha pela vida, a batalha pelo Cristo, a batalha pelo Evangelho. E tudo mais deixa de ter importância. Como diria lá o poeta: cessa tudo o que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se alevanta. E esse valor mais alto é o Evangelho, é o Apocalipse, é o Cristo, não é? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, né? Nossa, o tempo tá correndo, hein, gente? Olha, a gente vai conversando, né? A gente vai batendo um papo aqui e o tempo vai, ó, acelerado. Então, já vocês alcançaram aí o ponto que nós já indicamos, né? Que nós vamos continuar, né? Capítulo 7 de Mateus, a narrativa de Mateus, a partir do versículo 7. E São Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, certo? 5. Jesus incita a orar. A parábola do amigo importuno. Como nós já fizemos a leitura completa do trecho no nosso programa anterior, nós vamos agora versículo por versículo, ou parte por parte, né? Por quê? Parte por parte, porque já de cara já entramos com 2 versículos. O 7º e o 8º do capítulo 7 de Mateus, e o 9º e 10º, eles são correspondentes, do capítulo 11 de Lucas, né? Da narrativa de Lucas. Então, Jesus diz assim: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se a porta. Aí muita gente diz, né? Eu peço, mas não recebo. Eu procuro,
mas não encontro. Eu bato a porta lá e ninguém abre para mim. Quer dizer, ninguém me dá uma oportunidade. E o que diz Jesus? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta é aberta. Várias formas aí de se dizer essa mesma coisa. Por quê? Porque se pedirmos, receberemos. Se buscarmos, acharemos. Se batermos, a porta será aberta para nós. Se. É uma condição, né? Se. Embora a condicional não esteja no texto do Evangelho, nós sabemos que precisamos pedir, precisamos buscar, precisamos bater à porta. Né? À porta, com a crase. Né? Porque se bater a porta é pegar a porta e violentamente jogar a porta contra a parede. Não é isso, é bater à porta. Toque, 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 toque. Aí a pessoa lá de dentro, ou de fora, lembra? Né? Ou de casa, ou de fora. Lembra dessa nossa conversa, né? No último programa. Então, mas aí nós temos uma pergunta a fazer. Se nós batemos e a porta é aberta, se nós pedimos e recebemos, se nós procuramos e achamos, a pergunta é: quem nos dará? Quem? Ou a pergunta também é: quem nos mostrará? Ou quem abrirá para nós a porta? Quem? Não é? Porque pede, recebe. Sim, pede a quem? E quem dará? Quem dará? Quem fará tudo isso? Olha como o Evangelho é rico. Quem fará tudo isso? Quem nos dará? Quem nos mostrará o que estamos procurando? Quem abrirá as portas para nós? É nomeado no versículo 11 deste capítulo de Mateus e versículo 13 de Lucas. Dentro desses capítulos aqui, certo? Então vamos lá. Quem está aí acompanhando por Mateus, corre os olhos até o versículo 11. E quem estiver acompanhando por Lucas, vai ao 13. Né? Dá um salto aí. Depois nós voltamos, tá? Não estamos pulando, não, mas vamos ver a resposta a essas questões. Está lá Jesus dizendo, ó: se, pois, vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, a resposta a essa série de perguntas que fizemos, quem dará, quem mostrará, quem abrirá a porta, é essa: o Pai que está nos céus, ou vosso Pai que está nos céus, ou nosso Pai que está nos céus. Então, Deus sabe até melhor do que nós, vamos concordar nesse ponto pelo menos, né? Que Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos, não é? Ele sabe o que nos convém e está pronto, sempre pronto a nos conceder tudo de que precisamos, tudo de que precisarmos. Só que aí os seres humanos, ingratos e cegos,
quase nunca reconhecem e quase nunca compreendem os desígnios do Pai. Vamos logicar uma coisa. Nós já estamos na condição de decidir por nós mesmos qual o alimento que convém ao nosso estômago? Ô Paulo, isso eu sei. Eu sei o que eu devo comer, né? Aqui mesmo falam tanto disso para tomar cuidado com a alimentação. Tá bom. Então, vou fazer outra pergunta. Nós estamos no estado de compreender o gênero de provação por que devemos passar? Estamos? Eu penso que não. Aliás, tenho certeza que não. Mas tenho certeza também de uma outra coisa. Nosso Pai Celestial, nosso, tá? Meu e seu. Meu e teu. De todos nós. Nosso Pai Celestial sabe. E Ele nos alimenta de acordo com a nossa constituição. Então, entendam, eu não estou falando do alimento arroz com feijão, carne, farofa, verduras, legumes. Não é isso. Tá? Quando eu perguntei se nós estamos na condição de entender, de saber como devemos nos alimentar, não era só nesse aspecto do alimento físico. Por que chamei atenção para isto, para estas palavras, para este fato? Porque estas palavras do Mestre de Nazaré devem ser compreendidas em espírito e verdade. Espírito que vivifica e não pela letra que mata. Então vamos buscar entender isso. O homem, né, a mulher, o ser humano deve pedir ao Pai que o torne compreensivo da sua verdade. E o entendimento humano se abrirá. Por que acontece isso na vida? Perguntou ao Pai? Porque se perguntar, ele vai responder. Por quê? Ah, mas eu não concordo. Azar seu. Quem sou eu para não concordar com o que Deus quer? Então, já sabe, né? Eu não concordo. Tá, não concordo com as coisas dos homens, né? Você pode até não concordar comigo, mas de Deus, né? É bom revisar esse pensamento. É a minha sugestão, tá? Que você revise essa forma de pensar. De mim, faz diferença nenhuma você concordar ou discordar, porque o que eu estou mais fazendo aqui é aprendendo. Eu já falei isso, né? O que eu mais estou fazendo aqui, com esse estudo, com esse debate a respeito do Evangelho, é aprender. Então, meu objetivo é este, aprender. Agora, se o seu também é, junte-se comigo, junte-se a mim e vamos aprender juntos, tá bom? Então, pedindo a Deus que lhe dê o conhecimento, o entendimento das coisas, Ele vai dar. Ele vai dar o conhecimento da sua verdade, quer dizer, da verdade dele.
e o entendimento se abrirá. Você vai entender por que que as coisas acontecem desta ou daquela forma. Pode nem saber como, mas vai entender. Você deve pedir ao dispenseiro de todas as graças puras e divinas a luz que esclareça, e ele mesmo colocará nas mãos de quem o pede o farol cujos raios de luz iluminarão o mundo, esclarecerão as mentes. Mas aí alguém ainda pode perguntar: como é que eu posso mudar uma situação de doença, por exemplo, pela qual o espírito tem de passar na encarnação terrena? Como é que eu posso mudar essa situação? E a resposta é bem simples. Não sei se vocês perceberam bem a pergunta, né? Como que a pergunta foi colocada, né? Vamos reprisar aqui a pergunta. Como que eu posso mudar uma situação de doença, por exemplo, pela qual o espírito tem que passar na encarnação terrena? O homem, por si só, não conseguirá jamais mudar os desígnios de Deus. Lembra da pergunta? Como que eu posso? Eu sozinho não posso. Ninguém pode. Mas, se eu pedir a força e a luz, eu conseguirei compreender o porquê dos sofrimentos. Eu vou compreender por que é que eu sofro. E eu vou saber sofrer com resignação e paciência, até mesmo com amor, por mais rigorosas que sejam as provas. Vocês querem um exemplo? Querem um exemplo? A criança chega e diz assim: mamãe, eu tô com fome. Me dá feijão aí. Vai, me dá feijão, eu tô com fome. A criança não quer saber quem é que trouxe o feijão, quem pagou por ele, se tem feijão no supermercado ou se não chegou por causa dos impedimentos aí das estradas, né? Se o armazém tem feijão, se quem plantou feijão. Ela simplesmente chegou lá e disse: mamãe, tô com fome, me dá feijão aí. E daí a pouquinho o feijão aparece, ó, bem temperadinho. A criança tem tanta fé no pai e na mãe que sabe que não vai faltar o feijão. E é isso que Jesus quer que nós façamos com Deus. Que nós peçamos o nosso feijão a Deus, com a mesma certeza que a criança pede em casa a qualquer um de vocês, a qualquer um de nós. Mas nós temos fé? A pergunta, né? Nós temos fé? Nós capitulamos diante dos menores obstáculos, sabe? Nós descremos de Deus diante do menor obstáculo. Ah, não tem feijão, tem que ir no mercado. Ah, mas eu tenho que ir no mercado. Tem certeza? Não dá para o feijão se materializar aqui na minha frente assim?
Poxa, eu queria tanto ficar aqui, jogado na rede, balançando de um lado para o outro. Não. O pai e a mãe tem que buscar o feijão para a criança, para o neto, né? A avó e o avô, no caso, não o pai. Não é isso? Então, nós queremos viver na preguiça. E isso é o quê? É a mesma coisa, assim, relativamente comparando aqui com a questão da fé. Diante de Deus nós não temos fé. Nós descremos de Deus. Ou então, olha só, nós achamos que Deus não é bom, porque negou uma coisa que iria destruir nosso futuro. Veja bem, a gente pede uma coisa julgando que aquilo seja bom para nós e Deus não dá. Por quê? Porque aquilo vai destruir nosso futuro. Mas nós não sabemos disso. Mas Deus sabe. E aí ele não dá. Ele não permite. E aí eu não acredito mais em Deus. Eu pedi isso e ele deu aquilo. Eu pedi feijão, ele pôs farinha na minha mesa. Né? Pôs farofa. Aí não dá para comer, e a pessoa sai cuspindo farofa, né? Não dá para comer farofa assim desse jeito. Essa farofa seca, não tem um feijãozinho aqui para fazer um tutu, né? Um tutu mineiro. Pois é. Então, a orientação de Jesus é: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se a porta. É isso que tem importância. É isso que tem importância. Então, vamos pedir ao Senhor Jesus, naturalmente, né, que é o Senhor a quem nos referimos aqui, que faça-nos entender que às vezes pedimos absurdos e Deus não atende. E não atende para o nosso bem. É como uma criança pedir para o seu pai uma arma de fogo devidamente carregada. O pai não pode dar. Gente, pedidos absurdos, Deus não pode atender. Ele só pode atender aqueles pedidos que estão dentro da lei divina. Porque fora da lei divina não há salvação. Mas se o homem puder, por meio de um arrependimento sincero, apagar as faltas recentes, poderá, pela prece, rogando a graça de não mais as cometer, alcançar o amparo e os conselhos da espiritualidade que o sustentarão e guiarão a respeito das provas escolhidas antes de encarnar e da e da maneira por que conseguirá vencê-las com felicidade aos olhos do Senhor. Só pedir com fé que dê o entendimento, a compreensão de por que acontece isso na minha vida. Parar de dizer: eu não mereço, eu sou vítima. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. A pessoa só é vítima de si mesma, da sua ignorância, da sua recalcitrância no mal.
ou seja, da sua perseverança no mal. A pessoa persevera em ser má. E aí não recebe de Deus as bênçãos que pede, ou pensa que não recebe, porque Deus continua dando as bênçãos. Continua. O simples fato de ter dado ao espírito a oportunidade de reencarnar e passar por todo esse sofrimento já é uma bênção. Mas a pessoa quer compreender isso, ela só vai compreender se agir de acordo aqui com a orientação que a espiritualidade nos passa. Pela prece, humildemente, dizendo ao Senhor Deus: Senhor, eu sei, eu não sou flor que se cheire, mas eu quero ser melhor. Então, me ajude, me ampare, me mostre o caminho. E o Pai mostrará o caminho. Então, quando se pede, é dado por Deus. Pedi e vos será dado. Isso não significa que se pode a Deus, pedir a Deus, chegar-se a Deus e pedir que mude as provas que nós temos que enfrentar, que tais dores não venham a nos acometer, que detenha de súbito o curso dos acontecimentos cuja realização foi decidida por Deus na sua sabedoria infinita. Mas significa, meus amigos, que nós precisamos pedir sempre ao Senhor, e Ele sempre nos dará compreensão. Vejam bem, dará sempre compreensão se disso nos fizermos dignos, tornando tudo isso possível. Seja por inspiração, a resposta vem. Por inspiração, vem por comunicação espiritual, qualquer coisa. Coisa até que seja secreta, né? Nas determinações do Pai. Quer dizer, o ser humano vai conhecer o segredo de tudo. O segredo de onde veio, o segredo por que sofre, porque um dia vai morrer, dentro desse entendimento de que é a passagem do mundo material para o mundo espiritual. E vai entender para onde se vai no pós-mortem, ou após a morte. Esse é o grande, era o grande segredo, o grande mistério da vida. Eu lembro que, quando criança, os antigos perguntavam: de onde venho, por que sofro e para onde vou quando morrer? Essas respostas hoje nós já temos. De onde vem? Do mesmo mundo para onde vai quando morrer. Já matou duas respostas, 2 coelhos com uma bordoada só. Nada de ofensa aos bichinhos, Só repisando aqui o antigo ditado. E por que sofro? Aí um pouquinho mais de entendimento para entender isso. Mas nós já estamos entendendo, Eu acredito que vocês já estejam entendendo isso. Ou já entendam isso, e nós estamos apenas recordando esses ensinamentos. E saibamos, sempre de olho aqui no tempo, e saibamos que o Senhor
né? O Senhor Deus não se mantém surdo às vozes de seus filhos quando se dirigem a Ele com confiança e fé. Viu? Confiança e fé. Você tem confiança em Deus? Você tem fé em Deus? Mas não precisa dizer isso para mim. Entendeu? Não precisa. Porque, como eu disse agora há pouco, eu não posso fazer nada. Tem que dizer, tem que demonstrar isso ao Pai Celestial, a Ele, ao Cristo, não ao Paulo aqui. Né? A mesma pergunta que eu fiz a vocês aí, se vocês têm fé, se vocês acreditam no Pai Celestial, a qual eu não precisa responder para mim, que é só uma reflexão, eu também faço a mim. Porque às vezes nos deparamos com situações que a gente se esquece disso. Mas aí vem aquele momento posterior que a gente começa a pensar, puxa, fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Me entreguei ao desânimo, me entreguei à descrença por causa disso, por causa aí tem tudo um porquê, né? Tem tudo uma razão. Mas a razão é uma só. A nossa ignorância. Nós ainda não temos aquela fé robusta que o Cristo espera de nós. Que ele demonstrou ali nas palavras quando disse, mesmo do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda, não já? É uma coisa assim, piquititica, de nada. Se bobear, né, se a gente tiver sem os óculos, a gente nem vê. Então, e aquela fé ali, que daquele tamanho já faz, né, coisas admiráveis, como no exemplo da passagem evangélica, move um monte para o mar, tira o monte do caminho. Então imagina uma fé 10 vezes o tamanho do grão de mostarda, 100 vezes, 1000 vezes, zilhões de vezes maior. O que é possível fazer? Por quê, gente? Por uma razão muito simples. Nós estamos diante da força maior do universo. Aliás, força maior não. Vou refazer aqui a colocação. A única força do universo, que é Deus. Podemos pedir a Deus tudo, porque é a única força do universo. E nós receberemos. Está aqui no Evangelho. Pedi e recebereis, né? Peçam e vocês receberão. Mas a gente não pede, a gente pede com medo, a gente pede com vergonha, a gente não confia. Aí, poxa, não recebi, acho que não tenho merecimento. Pois é, você acha, né? Você acha, ainda acha que não tem merecimento. Gente, nós estamos diante dessa força. Nós temos essa força aqui, ao alcance das mãos. E nós não a utilizamos. Por quê? Porque preferimos ficar doentes, preferimos nos odiar, preferimos nos matar, nos maltratar. Quando é exatamente o oposto disso que o Cristo veio nos ensinar. Então, já que a gente
se acha muito grande, muito importante e não pede com fé, com humildade, essas coisas, e faz pedido, né? Estapafúrdio também, pedido que não tem nada a ver com nada, claro, Deus não concede. Não concede essas graças, porque em vez delas constituírem um bem para o ser humano, redundariam, me atropelei aqui, redundariam em confusão. Agora, aquele que suplica com sinceridade, Deus dá o bom espírito, isto é, o seu amor, a inteligência das coisas, permitindo que seus mensageiros cerquem essa pessoa que pediu para esclarecê-la. Então vejam que interessante, umas palavras colhidas aqui do livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, particularmente no versículo 2, quando Azarias falava a Asa, que era o terceiro rei de Judá, e promoveu ali uma reforma religiosa. Então Azarias diz: o Senhor está convosco enquanto estais com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Virou as costas para Deus? Já sabe o que acontece, né? Já sabe. Então depois não adianta reclamar. Tudo bem? Entendeu? Não adianta reclamar. Também o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, lá no Velho Testamento, escreve estas palavras. Palavras do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ainda, a respeito de pedir, buscar e bater, pode-se ler no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 13 e 14, estas palavras do Mestre Divino. Vejam como isto é importante. Tudo quanto pedirdes em meu nome, o Cristo falando, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas não é só isso. Um pouco mais adiante, no capítulo 15 do mesmo Evangelho, versículos 7 e 16, encontramos. Então vamos ao 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vejam, se permanecer em mim, quer dizer, se estiverem aqui, atentos ao que eu ensinei, pode pedir. Por quê? Porque a pessoa vai saber o que pedir, vai saber fazer um pedido justo, não um pedido estapafúrdio, né? E aí será atendido. Agora o 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, palavras do Cristo, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis bons frutos, ou deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai,
em meu nome, ele vos conceda. Então não fomos nós que escolhemos Jesus, foi ele que nos escolheu, certo? E é bom abrir aqui um parênteses para um breve comentário a esse respeito. É que pessoas, ao lerem essas palavras, pensam que Jesus tem escolhidos neste mundo, no sentido de que ele escolheu um grupo, geralmente uma religião, né, que a própria pessoa frequenta, e despreza o restante da humanidade. E entre o grupo pessoal, né, ainda há aqueles que não foram escolhidos por Jesus, estão aí de espiões, não merecem estar ali. Esses também vão para o inferno, sofrer todas as amarguras que o inferno pode oferecer. E isso só porque não fazem parte do grupo íntimo desse ser que se julga o tal. Quem pensa assim está redondamente enganado. Quando o mestre diz aqui que ele foi quem escolheu a todos nós, está falando que escolheu a todos. E o fez quando viu que perambulávamos pelo espaço sem ter quem nos governasse, quem nos conduzisse, quem nos orientasse. Foi aí que ele nos acolheu para nos conduzir ao Pai Celestial. Os discípulos que o cercaram quando de sua passagem visível pela terra são, entre esses escolhidos, espíritos mais trabalhadores, mais compenetrados, auxiliares, mais diretos. E foram eles designados para ir pelo mundo dando frutos, quer dizer, auxiliando os que seguem mais na retaguarda da caminhada. Mas Jesus lhes diz que não basta somente dar frutos, é preciso que o fruto permaneça. E isso significa, né, que depois de auxiliado, o espírito que recebeu ajuda desses emissários do Cristo não desanime, não se deixem entregar, não se desesperem de novo, mas que perseverem na marcha ascensional em direção do Pai Celestial. Só assim, tudo quanto fosse pedido por eles ao Pai em nome do Cristo seria concedido. E só para a gente fechar esse ponto aqui, né? Ainda na narrativa de João, estava no 15, agora então aqui no 16. Nós lemos nos versículos 23 e 24 estas palavras. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E essas palavras foram anotadas pelo discípulo amado João no Evangelho. Mas o próprio João cuidou de transmitir naquele tempo os ensinamentos que recebera. Quer dizer, ele buscou fazer fruto daquilo que aprendeu com Jesus. Assim, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 21 e 22, deixou escrito: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Muito bem. Vamos fazer aqui uma pausa para continuarmos no nosso próximo encontro. Combinado?
Então nós temos aqui muito que aprender ainda, muito que praticar, muito que perseverar no Evangelho do Cristo, perseverar no estudo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima e um fraternal abraço a todos.